Sabe aquele sentimento de, eu não tô pronta? Eu não sei se o que eu tenho a oferecer é o bastante. Eu tomei café, na verdade um cappuccino tão gostoso. A cafeteria que eu mais gostava aqui em BH fechou, fiquei tão triste, porque vai ser demolida pra construir um prédio. Mas daí meu marido comprou uma cafeteira que substitui o cappuccino, faz o cappuccino que substitui o da cafeteira que eu amava, então fiquei super feliz pelo meu cappuccino, né? Não pela cafeteria. Mas tava falando sobre o sentimento de, será que o que eu tenho a oferecer é o bastante? Será que eu tô pronto? Será que é bom o suficiente? Antes de gravar esse vídeo, eu tava aqui vendo coisas no YouTube, vendo canais e antes eu tava trabalhando. Só que aí o meu limite no cloud expirou, então eu fui fazer outras coisas. E uma dessas coisas foi ver o canal de uma moça, ela chama Bárbara. E que eu conheci ela por um vídeo de uma pessoa que fala justamente sobre a nova era digital que a gente está vivendo, que as pessoas elas têm buscado coisas mais simples. E eu achei muito interessante porque eu sempre gostei de acompanhar pessoas que, quando eu via um vídeo, assistia um conteúdo, parecia que eu tava falando com ela, sabe? Face to face. Não era aquela coisa cheia de edição, aquela coisa toda perfeita, toda. Eu não me conecto com isso. Eu posso achar super legal, eu posso achar incrível, mas não é aquela coisa que me dá, tipo, ai, que gostoso de ver, que gostoso de assistir, sabe? Pra mim não conecta. Eu não me conecto, não ressoa comigo. Por mais incrível que a pessoa seja. E aí, essa Bárbara, ela simplesmente faz um vídeo todos os dias no YouTube e ela senta na cozinha da casa dela e grava. E aí ela senta na cozinha porque é onde tem a melhor iluminação, fonte de luz. E eu falei, cara, que legal. Ela não tem uma thumbnail, assim, é simplesmente um take do vídeo dela, um título normal e ela posta. E todo dia ela fala alguma coisa e as pessoas já sabem que ela vai trazer algo legal. E eu achei isso tão interessante. E eu fiquei refletindo sobre como, quando a gente se permite ser quem a gente é como se a gente desse permissão. Não é que a gente dá permissão, mas a gente abre um campo de possibilidade para outras pessoas verem que é possível elas serem elas mesmas também. E é tão engraçado porque eu lembro que uma vez eu comentei com um colega astrólogo, assim, isso já tem alguns anos, eu vou ser 100% eu mesma, fazer as coisas do meu jeito e eu quero ver no que vai dar. E é tão interessante porque nisso de fazer as coisas do meu jeito ou ser 100% eu mesma, nesse processo que já deve ter uns 3 ou 4 anos que eu falei isso com ele, o que eu fui percebendo é o tanto de lugares que eu ocupo não sendo eu mesma, ou o tanto de coisas que eu faço que eu não tô sendo eu mesma, que eu às vezes eu posso achar que eu estou fazendo do meu jeito, só que na verdade eu tô fazendo do jeito que eu tenho de referência e que eu acho que porque eu vi pessoas fazendo assim, eu tenho que fazer assim também. E isso é muito natural do ser humano. A gente precisa passar meio que por um processo de reflexão e de autoobservação e perceber se o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando, a forma como a gente está vivendo, a pessoa que a gente está sendo, realmente faz sentido. Realmente, peraí, eu tô agindo dessa forma porque eu quero agir dessa forma? Ou eu tô copiando alguém? Não copiando, mas me inspirando ou reproduzindo um padrão, reproduzindo um comportamento porque eu acho aquela pessoa, sei lá, incrível e eu quero me sentir incrível também. Então, minha forma de me sentir incrível é modelando o comportamento daquela pessoa. A gente faz isso em várias áreas para diferentes coisas. E, por exemplo, eu agora estou modelando o comportamento dessa Bárbara de simplesmente sentar e gravar. E, gente, pra eu sentar e gravar aqui, eu fiquei olhando. Tipo, eu arrumei aqui, tirei a blusa do meu filho. E aí eu fiquei olhando assim pra mim, sabe? Porque eu tô zero maquiada, nada, nada. Eu simplesmente sentei e comecei a falar sobre aquilo que eu queria falar. E essa ideia, ela de simplesmente sentar e gravar, porque ela
ela faz isso todo dia, ela senta e grava. Eu falei assim, cara, eu consigo todo dia sentar e gravar alguma coisa. E eu falei isso com meu marido, e meu marido ficou me olhando, tipo... Não que ele duvide, mas... Eu já gravei vídeo pro YouTube algumas vezes, mas eu nunca tive consistência, eu nunca realmente foquei. Eu sou muito mais acostumada com o Instagram, mas eu sempre consumi mais do YouTube, assim, pra aprender ou pra me inspirar. Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa da casa, alguma tarefa, eu não abro o Instagram, eu prefiro abrir o YouTube. Eu gosto mais do YouTube nesse sentido, sabe? E eu tenho uma coisa de criança que eu sempre me vi falando pra muitas pessoas. E era uma coisa que de alguma forma era todos os dias, eu não sei explicar. E eu não sei se você já recebeu visitas do seu eu do futuro ou do seu eu superior. Eu já recebi. E aí toda vez que vem é eu mesma falando, posta no YouTube, começa a focar no YouTube, começa a focar no YouTube. E eu meio que nunca dei atenção. Inclusive, meu pai me fala isso e já deve ter o quê? Uns 7 anos pra eu focar no YouTube. E meu pai é projetor. Projetores, né? Quem tem esse tipo de energia normalmente consegue ver ali o futuro, tem um foresight, né? Associado ali a alguma pessoa, enfim. E é isso, eu fiquei, tipo, muito animada com essa ideia de postar todos os dias, ao mesmo tempo me dá um certo medo mesmo de me comprometer e não me entregar, sabe? Do tipo, eu falar assim, eu vou postar todos os dias um vídeo no YouTube. Só que, sei lá, se tiver vídeo um dia que eu não tiver afim, ou que eu, sei lá, não. Mas se bem que eu posso simplesmente, às vezes, num dia que eu estiver mais inspirada, gravar, né? E aí eu fico com outro pra postar. É tão engraçado porque muitas vezes a gente se limita pensando nos problemas que podem surgir, sendo que se a gente simplesmente segue o fluxo estando em alinhamento, as coisas elas se reorganizam. Eu lembro que quando eu trabalhava no Café com Astrologia, tem muita gente que me acompanha no Instagram que me conheceu por lá. Era um canal aqui no YouTube, depois eu fui convidada para ser parceira ser astróloga no Instagram, e depois eu fui o rosto do café, e depois a parceria finalizou. Mas eu lembro que eu postava todos os dias, tinha energia do dia, e quando eu entrei eu passei a colocar outras coisas também, tipo lua cheia, as fases da lua, entrada de planeta nos signos, enfim. E eu tinha esse compromisso, todos os dias tinha esse post. Depois eu segui no meu Instagram, quando a parceria finalizou, postando também todos os dias, um ano e meio, postando absolutamente todos os dias. E, por exemplo, tem pessoas que não têm uma energia, não tem um tipo de energia, um tipo de funcionamento que sustenta esses compromissos long-term commitments, sabe, de muito tempo. Só que eu não sou essas pessoas, porque eu sou uma geradora, então se aquilo é uma coisa que o meu sacral diz sim, que é a minha autoridade, é a minha forma de tomar decisões, que eu sei se algo tá alinhado ou não, se eu dou conta, a sua autoridade, ela vai te dizer, né, basicamente o seu corpo te informando se ele tem energia para sustentar aquela decisão. E eu fico tão animada e feliz, assim, sabe? Falando em todo dia gravar um vídeo aqui pro YouTube. E acontece tanta coisa na minha vida, eu tenho tantos insights e reflexões e livros que eu leio e que eu quero compartilhar. Muitas vezes eu leio um livro em 2 dias e aí eu quero falar sobre aquele livro, só que aí na minha cabeça muitas vezes não faz sentido falar no Instagram e aí eu acabo não falando. Enfim, quantas coisas você também, assim como eu, simplesmente deixa de fazer porque você antecipa o problema e nem vive aquela coisa de verdade? Então vamos fazer um combinado? Se alguma coisa faz sentido pra você, começa a fazer sem ficar antecipando os problemas. Quando eles surgirem, você resolve. Mas você vai lá e faz. Igual eu. Ai, meu Deus. Um vídeo por dia, todos os dias. Vamos lá? Vamos lá. Por quanto tempo? Não sei. A minha vontade de fazer isso por 1 ano. Gente, imaginou 1 ano? Onde eu estaria 1 ano se eu postasse um vídeo no YouTube? Tipo, quem eu me tornaria? O que aconteceria? Vamos descobrir? Ah! Sério, meu corpo dá um negócio assim, mas eu tenho que eu tenho uma aula agora do meu curso de preditivas. Um beijo. Vamos lá. Um vídeo por dia. Todos os dias. É nóis. É nóis. Tchau.